Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Então, muito boa tarde, estão todos cumprimentados e hoje, de novo, como sempre, o Luquênio ali a oferecer assistência técnica. Viva Luquênio! Como convidado temos cá conosco hoje o professor Catarino Luamba. É um prazer. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Felizardo. É sempre uma honra estar nesse programa pela primeira vez, mas estou muito grato. Obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Ah, E o programa Ciência Aberta é um programa que foi criado para permitir-nos conversarmos um pouco sobre ciência, permitir-nos termos a oportunidade de divulgar o trabalho que cientistas angolanos fazem e outras pessoas que estão ligadas ao mundo científico e acadêmico, justamente para lidarmos um bocadinho com aquela ideia errada de que não temos cientistas em Angola e não temos ciência em Angola. Então, produz ciência e o papel do Ciência Aberta, a missão do Ciência Aberta é mostrar essa ciência que está a ser produzida, onde está a ser produzida, quem está a produzi-la e ajudar a fazer com que ela se divulgue, e é justamente por isso que convidamos hoje o professor Luamba. Então, nós começamos sempre com uma pergunta muito simples. Quem é o professor Luamba? Catarino Mateus Kalunga Luamba, pronto, cidadão angolano, professor na Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Ciências Sociais, psicólogo de formação. Estou agora a fazer o doutoramento, também em psicologia, obviamente, social. E tenho estado a trabalhar com psicologia, com saúde mental e também com edição de livros. Mais livros virados para áreas, mais livros científicos. Exato. Apesar de trabalhar para uma editora que é generalista, mas felizmente os nossos contatos, de forma quase natural, temos estado a editar mais livros científicos. Essa é uma boa notícia, mas daqui a bocadinho vamos falar sobre os livros e eu quero começar primeiro por explorar um bocadinho a parte da sua formação profissional, que é a área de psicologia, que tem alguma coincidência com o meu trajeto também profissional. E eu gostaria de perguntar, como é que está a saúde mental do angolano? Por ser um programa de ciência, já é uma oportunidade de nós a convidarmos também os ouvintes e quem estiver nos ouvir, obviamente, a nos ajudar e principalmente quem lida com questões ligadas à saúde mental. Hoje, saúde mental é quase que transversal, não vamos falar de psicologia, mas convidar todos nós a pesquisarmos mais na área de saúde mental. Porque qualquer coisa que eu tiver que afirmar agora sobre o Estado são as minhas observações, são os trabalhos que eu tenho estado a desenvolver. E os trabalhos que tenho estado a desenvolver dizem que a nível de saúde mental não estamos bem. Justificando, primeiro, eu olho a forma dos estudantes que recebo todos os anos. Porque tenho essa felicidade, digo felicidade porque eu gosto de trabalhar com pessoas. E eu olho como é que o nível de sanidade de vários estudantes que nós temos estado a receber, principalmente por ser uma universidade pública, então eu acabo por observar muitas anomalias. Então eu acabo por pegar nestes estudantes como se fossem uma amostra representativa, não é? Para poder afirmar que a nível de saúde mental não estamos muito bem. Além disso, também vou olhando a própria sociedade, o comportamento de pessoas que não conheço, mas eu olho e acabamos por ter aquela observação um pouco mais clínica, por ser especialista dessa área. Então nós podemos sim afirmar que a nível de saúde mental não estamos bem. Não estamos bem. Não. Também temos o facto de que os nossos indicadores sociais, como por exemplo o índice IDH, eles normalmente sempre se relacionam à questão da saúde mental também a esses índices, né? E os nossos não são os melhores. Então, exatamente. Podemos também fazer um pouco dessa inferência. Exatamente. Mas real, sim. E tem outro indicador. Hoje nós estamos a desenvolver uma aplicação e porque começamos, na verdade, a idealizar isto em 2015 e efetivamos agora. Mas antes da aplicação nós temos uma revista de psicologia, né, que é a Psicólogos Angola, e temos uma página também
que por acaso nós estamos com, hoje também os indicadores das redes sociais Sim. acabam por falar, nós estamos por aí com 20 mil seguidores, Sim, sim. e quase todos os dias nós temos uma mensagem, um Sim. telefonema de pessoas extremamente aflitas, Sim. que muitas vezes ainda não têm informação de como é que podiam ir para um psicólogo, Exato. então ligam logo a dizer, eu estou aflito agora, preciso conversar, desabafar e tal. Então temos que dar aquele primeiro socorro psicológico até acalmar e talvez conseguirmos depois encaminhar. Sim. Nem sempre eles conseguem ir para nem sempre conseguem efetivar a consulta, mas vê-se logo que há também muita gente que ainda não consegue lidar com muitas crises existenciais. Sim. Então isto é também um indicador Indicador. de que nós não estamos muito bem, professor. Ok. De qualquer forma, se calhar, fica aqui um apelo indireto, mas muito direto para as nossas universidades, que precisamos de pesquisar mais sobre essa condição. Sim, Pois. precisamos não só para as universidades, é para as escolas mais do ensino secundário, Sim. do ensino de base. Nós tivemos esses fenômenos, por exemplo, talvez que seja, a minha hipótese, eu pensei que talvez fosse histeria coletiva, os desmaios. Ah, sim. Até hoje nós não temos uma explicação. base científica que consegue dizer, olha, o fenômeno que esteve a decorrer na escola era por questões de Y, X e Z. Sim. Então, pronto, é um convite. Há muitas coisas que ainda nós podemos fazer para poder dar resposta a todos esses males. Né? Sim. Eu acho que uma hipótese importante para pensarmos sobre isso também diz respeito ao facto de que não temos bases centralizadas que nos permitem saber o que é que está a ser pesquisado onde. Exatamente. Porque com certeza, Exatamente. eu lembro de uma pesquisa feita com alguns estudantes, isso no Bengo, no curso que agora está extinto, o curso de ensino da psicologia, faz 2, 3 anos. Sim. E que eles trabalharam justamente com essa questão dos desmaios. Uhum. Eles discutiram várias hipóteses, levantaram a hipótese da histeria coletiva também, mas depois uma das conclusões do estudo foi que as condições de estudo. Então, as salas, por exemplo, eram salas muito cheias, sem ventilação. Exatamente. E, na verdade, o que ocorria era algumas pessoas começavam com problema e, de facto, depois poderia ser uma espécie de histeria coletiva, mas tinha causas. Que era justamente esse ambiente insalubre. Né? Mas isso só foi uma... Mas é importante, temos que trazer todas essas hipóteses e todas essas possíveis confirmações. Sim. Talvez conseguirmos chegar a algo que seja mais útil. Exato. Socialmente. E tem a questão da revista de que falou, a revista de psicologia. Podia falar um pouco mais sobre esse projeto da revista? Eu fui chateando o professor Felizardo durante algum tempo. Foi assim que nos conhecemos, exatamente, durante algum tempo. Sim. A revista Psicólogos Angola, ela foi fundada em 2015. Era mesmo nessa observação de nós olharmos que não tínhamos um canal possível de divulgação de trabalhos feitos por profissionais ligados na altura ligados à psicologia, era delimitadamente psicologia. E porque quando eu estava a terminar, depois de terminar a graduação, tive a mesma dificuldade quando foi-me obrigado a fazer publicações e as universidades às vezes acabam por pecar, não dão caminhos de onde é que vamos publicar, mas dizem que para, por exemplo, ter progredido na carreira, para fazer YXZ, tem que ter publicação, é uma revista internacional, uma nacional, e não havia canal. Foi aí que pensamos que, talvez agora é uma oportunidade de nós pensarmos numa revista. Nas conversas com outros profissionais, acabamos por pensar numa revista que fosse de especialidade, mas não tão científica como tal, que fosse mais uma revista de divulgação, porque nós queríamos escrever, ou estamos a escrever, a revista existe, estamos a escrever para leigos, para essa questão de saúde mental. Foi quando surge a segunda ideia de produzirmos uma revista altamente científica. Tem um magazine e tem uma revista científica, que ainda não saiu nem sequer o primeiro volume, porque estamos a procurar formas de resistir, porque queremos trazer algo mais consistente também. Mas a revista Psicólogos Angola, que é o magazine, estamos agora na 4ª edição, estamos a trabalhar a 5ª, e está aí ela disponível à venda. Não temos a única primeira edição, mas a 2ª, a 3ª e a 4ª nós temos disponível na Faculdade de Ciências Sociais, no Jean Piaget, em Malães também temos, e temos estado a procurar possíveis pontos para que ela chegue
até, por exemplo, nos aeroportos, né? Porque Sim, acho que sim, é uma sim, sim. revista para aeroportos, Sim. apesar de ser uma revista de especialidade, nós tivemos todo o cuidado de tentar trazer a mesma como se fosse uma revista cor-de-rosa para Uhum. poder atrair as pessoas que eh, são leigas, né? Sim, Na sim, 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 matéria sim, sim, sim. ligada à psicologia. Então, é isso. É É isso a ok. revista. Essas iniciativas são fundamentais Uhum. para o desenvolvimento da ciência, porque às vezes pensamos que a ciência só se desenvolve com cientistas. Pois, mas a ciência É. também se desenvolve quando leigos, né, têm Sim. acesso ao que os cientistas produzem. Porque é necessário, porque Pois, acho que nós produzimos aquilo que se diz, nenhuma árvore dá fruto para ela mesma, né? pois. Então, nós, enquanto acadêmicos, Sim, talvez o nosso objetivo principal seja mesmo dar resposta a problemas sociais. Os exato, problemas sociais, obviamente, que quem vai consumir, quem está diante dos problemas não são só nós, exato, enquanto produtores, são, a maioria até são as pessoas que são leigas. exato. Então, penso sempre desta Sim, sim, forma sim, e com sim, a sim. revista também foi assim. É, que bom. Eu fico muito feliz que também, ao criarem a revista, tenham tido esse discernimento entre uma revista que é uma revista de divulgação científica, Sim, uma sim, revista de facto sim. científica, que é um cuidado que também, como cientistas, é preciso ter. Sim, Né? sim, Então, sim. isso é uma coisa muito interessante. E imagino que esse interesse pela revista também tenha um pouco a ver com o seu interesse pelo mundo editorial. Pois, Qual chega primeiro? A revista ou o trabalho é com a editora? interessante. Olha, que Sim. chega a primeira revista. E foi Uhum. através da revista Sim. que fui fazendo a especialização para a Ah, questão ok. editorial. Por quê? Eu só tinha ideias. Sim, Mesmo a primeira revista foi editada com uma total inexperiência. Eu sim. não tinha carimbo de editor. Sim, 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 sim. Então eu pensei, tenho um irmão, um amigo com quem Sim, eu trabalho há muitos anos, e por ser também família, sim, talvez. sim, sim. Então, nós estávamos a trabalhar na Vila Alice na altura e na caminhada eu disse, olha, eu tenho uma ideia de concebermos uma revista. Tu, como és o executor, Uhum. eu idealizo aqui as coisas, tu ficas aí a Sim, mexer. Eu quero uma revista de psicologia que seja assim, assim. E ele nem é psicólogo, sim, ele é sim, sim, mesmo sim. engenheiro. Ele disse, mas revista de psicologia vamos ter temas, porque ele não, Sim. ele não tinha ideia. Eu disse, olha, tem muito tema para se falar. Então ele disse, pá, vamos ao desafio. Começamos a conceber, a Sim, dizer, olha, começamos mesmo saber como é que íamos criar a revista, como sim, é que íamos registrar. Aquilo levou quase um ano. sim, Começamos em 2014 a trabalhar, até registrar na comunicação sim, social, até conseguir a propriedade sim, intelectual, até procurar o Ministério da Saúde, porque sim. tivemos que procurar a área da Direção Nacional de Saúde Mental, Uhum. que inicialmente não tivemos também Sim, respostas muito boas, porque era coisa nova, as sim, pessoas sim, sim, querem sim. criar, às vezes, alguma Sim, dificuldade, mas como nós já tivemos a certificação do Ministério da Comunicação Social na sim, altura, epá, decidimos avançar sem a anuência da Direção Nacional de Saúde sim, Mental. sim, E foi melhor, sim, porque depois que sai a revista, as pessoas despertaram e notaram que era possível. sim. Foi aí que eu percebi que, epá, eu acho que tenho alguma inclinação para essa questão da Sim. edição. E um dos meus professores, na altura, o professor Alcântara, chamou-me e disse: olha, eu tenho 2 livros. Você Uhum. se fez isso, é porque tu consegues Fazer fazer isso. Eu comecei então a pesquisar, sim, comecei a pesquisar. exato. Depois tive que viajar para fazer um curso curto de Sim, como é que eu ia estar a editar, porque pá, já fiz algo, sim, acho que sim, era sim, sim. necessário Aprofundar. eh, pegar naquilo e tornar mais consistente. Então foi assim que comecei. Uhum. Sim, sim, sim. Comecei de forma quase que acidental e hoje quase que não vivo sem essa questão da edição, não só por uma questão de subsistência, Sim, sim, mas sim, também sim. porque é já algo que me encanta a Exato, fazer sim. aquilo, gosto de fazer aquilo, gosto de estar nos Uhum. lançamentos Sim, 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 e sim. dá assim. E como é que como é que funciona a captação dos originais dos livros? Os autores vão ter convosco? Vocês buscam por esses autores? Como é que funciona? Olha, funciona das duas perspectivas. Eh, o normal seria nós captarmos autores, mas estamos a olhar para um contexto que às vezes não facilita tanto, mas já captamos sim autores. Autores que vêm ao nosso encontro porque viram o nosso trabalho e têm interesse em trabalhar conosco e então eles vêm. Uhum, sim, Nós estabelecemos, obviamente que fizemos como temos uma linha claro. editorial, nós temos que olhar para o livro, fazer uma leitura
primária e ver se vale a pena, se corresponde com aquilo que é as nossas regras. Se não corresponde, também temos vários serviços, temos serviço, por exemplo, também de ghost. Ok. Então, para aqueles autores que têm muitas ideias, mas que às vezes não conseguem pôr ao papel, nós demos essa consultoria Sim. até o livro sair. Mas nós temos as duas vertentes. Temos as duas vertentes. Queremos mais hoje criar talvez como é que eu diria? O termo não me escapa, mas vou pensar com um exemplo. Por exemplo, ir atrás do professor Felizardo por eu perceber que é um grande professor Ok. e que escreve. Então não seria o professor Felizardo querer vir atrás da editora Entendi. para Sim. negociar e depois eu ter que cobrar um valor para a edição, como se fosse uma edição de autor. Nós queremos Exato. pensar na possibilidade que daqui talvez a 2 ou 4 ou 5 anos procurarmos os melhores Exato. professores, os melhores autores, os Publicar, melhores sim. escritores e nós, olha, nós temos essa proposta, assinas conosco, tens pelo menos daqui a por ano queremos que escrevas um livro ou por Isso. 2 anos. Sim, Então, sim. o normal Sim. que as editoras Eles internacionais fazem. Exato. E nós aqui acabamos por muitas vezes sacrificar o Sim. autor. E eu sempre digo que em Angola a pessoa que mais perde é o autor, Sim. porque ele edita o livro às vezes com muita expectativa, Sim. principalmente quando é novo. E eu sempre fico a olhar quando o autor é novo, a dizer, o meu livro tal, vai vender. Pá, pronto. Eu acho que em Angola o autor não ganha com livro, ganha ganha de outra forma. Para quem é professor, certamente acaba por ganhar por essa questão de progressão de carreira, sim, por sim, ser sim, uma sim, questão burocrática. Exato. Mas o autor estaria a ganhar em Angola se só pudesse escrever, não pudesse mais gastar nenhum dinheiro. Pois. Mas aqui é o contrário. Ele gasta, perde, e às vezes as editoras dão curvas. Exato. Tenho muitas experiências de autores que saem de outras editoras para a nossa e pouco esclarecido, porque acho que pode haver aí alguns editores que são de má fé, porque se um autor vem para a nossa editora, quer editar conosco, e ele vem com tudo, veio com livro, Sim. veio com dinheiro, eu nunca vou cobrar os direitos de autores desse autor. Exato. Então a ideia é, trouxeste o livro, tens o todo o dinheiro, eu vou fazer uma prestação de serviço. Depois de terminar, depois que o livro sair, eu vou dizer, ok, está aqui os livros, conforme combinado, já lançamos, sobraram X, está aqui o relatório, agora vamos decidir se levas todos os seus livros ou se deixas alguns livros conosco para nós vendermos na questão da consignação. Então, é isso. Mas eu vi autores que foram para editoras, pagaram tudo, e a editora ainda ficou com direitos autorais. Exato. O autor, por uma questão de desinformação, não sabe como é que muitas vezes funcionam o mercado editorial, então acaba por aceitar, mas é uma roubalheira. Isto é uma roubalheira. E ele vê o seu livro sendo reimpresso várias vezes, sem controle. Exatamente. Essa é uma coisa interessante, porque essa distinção que se faz aqui sobre editoras e prestadoras de serviço, lá onde a cadeia produtiva do livro está muito bem estabelecida, essa distinção é clara. Sim. Então, inclusive, essas prestadoras de serviço, elas apresentam-se mesmo como prestadoras de serviço, não como editoras. Sim. Então, nós não temos isso muito claro e às vezes ficamos os autores inexperientes, né? Ficam presos nessa armadilha. Sim, e nós não temos claros porque, professor Felizardo, até agora nós não temos nenhuma distribuidora. Assim mesmo, distribuidora no verdadeiro sentido da palavra, nós não temos. Nós não temos um mercado consistente de livros. Nós hoje não temos uma feira mesmo que vai dizer que no mês Y há uma feira que todos os autores, todos os livreiros ou todas as editoras estão aí para mostrar o que eles produziram durante um ano. Nós não temos. Por isso é que também aqui é possível que há autores a tirarem livro sem recorrerem a uma editora. O mercado onde as distribuidoras funcionam, um autor que tira livro sem recorrer a uma editora vai ficar com os livros em casa porque não vai conseguir assinar com uma distribuidora, a não ser que seja um best-seller, sei lá de onde. Até os best-sellers acabam por recorrer a uma editora, porque precisam desta equipa, exatamente, desta equipa que vai gerir
Pois. essa questão das burocracia, porque tu és um autor. Sim. Não vais começar a andar de cima a baixo conforme temos estado a ver com os Os livros. livros, sim. Então, nosso mercado editorial ou a indústria livreira angolana precisa se estabelecer critério. Nós precisamos rever muitas coisas, já que hoje fala-se muito em questão de empreendedorismos Sim, e sim, tal, sim. que haja também empreendedores que estejam simplesmente disponíveis só a distribuir Distribuir livros, livros, sim. ok? Então, se isso não haver, Pois. estamos mal. E aí agora entramos para a secção dos livros acadêmicos e científicos. Uhum. Né? Hoje, pensando em termos de produção, o que é que vocês mais publicam? São os livros generalistas ou os acadêmicos e científicos? Olha, hoje temos mais produção de livros acadêmicos e científicos. Temos mais livros, porque eu acho que eu tenho a minha maior rede de contacto é a academia. Ok. Então eu paro e penso, digo, talvez seja por isso. Sim, Acaba sim, por sim. ser pessoas mais ligadas à academia a me contactarem. Sim, Colegas da faculdade, Sim. colegas de outras universidades. Pronto, acabam por ser essas pessoas. Talvez eu não tenha agora nenhum livro lançado só de um autor que não seja acadêmico. Parando para pensar, talvez não. Nós temos mais de 100 publicações e todas elas acredito que sejam Agora não me Sim, 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 ocorre sim, sim. alguém que Sim. não esteja ligado, que não esteja ligado à academia, que tenha produzido algum livro conosco. Talvez. É interessante que coloque esse dado, porque seria a minha pergunta seguinte, para lidar com um outro dilema, que é, bom, o cientista angolano ou o professor universitário angolano não produz. Como responderia a essa provocação? Com os dados que, claro, que a sua editora é só uma Sim, editora, né? Nós sim. temos outras, Sim, mas temos, a partir sim. dessa experiência que eu gostaria que conversássemos mesmo. Pois, eu acho que esta é uma falsa afirmação. Eu acho que essa é uma falsa afirmação. E pelo contrário, eu vejo que os professores ou os acadêmicos angolanos têm muita vontade de produzir. O que acontece é também um pouco a ausência de fomento desses acadêmicos poderem produzir. Porque produzir um livro é caro, é mesmo caro. Olhando para aquilo que um professor universitário afere, estou a falar de professor universitário que está a Sim, fazer sim, a sim, carreira docente, não estou a falar Claro. ainda de professores que são, por exemplo, eventuais nas instituições Sim, privadas. exato. Sim. Mas nós que somos, que temos contrato, que somos efetivos, que temos contrato a tempo integral nas universidades, independentemente da categoria em que nós nos encontramos, acredito que seja difícil produzir um livro com custos próprios. Ok. Porque se as universidades hoje fossem transparentes, no sentido de dizer que todos os anos existem para cada professor só 1 milhão de kwanza, pelo menos. 1 milhão de kwanza. O professor que me trazer um manual, porque até os manuais deviam ser produzidos. Sim. O professor que trazer um manual bem feito, o professor que trazer um livro, que trazer a sua dissertação, que trazer um YXZ, vai ter esse dinheiro. Nós podíamos ver muita produção. Podíamos ter produções. Mas o que acontece é que há dinheiro, as universidades públicas, eu falo com conhecimento, Sim. têm dinheiro, têm propostas de projetos que os professores podiam apresentar para serem financiados e talvez verem os seus trabalhos a serem editados para livros, mas isso até acaba por ficar no segredo dos deuses. Até tu perceberes que a universidade afinal tinha convênio com uma instituição sei lá de onde, com YXZ, às vezes já é tarde, aquilo já passou, porque não sei se é uma questão de má fé ou falta mesmo de perícia, de gestão talvez de instituições públicas, não sei o que está por detrás da não divulgação muitas vezes desses financiamentos que as universidades públicas recebem. Entendo. Mas não é uma falsa ideia dizer que os professores não produzem. Nós devíamos dizer, os professores não produzem. A pergunta seria, os professores não produzem por quê? Por quê? Aí nós teríamos todas as respostas possíveis. Ótimo. E indo na senda das provocações, a outra é... E estou a pensar aqui num comentário que fez antes, relativamente aos textos e à expectativa que os autores têm sobre os textos. Como editor, tá? Qual é a qualidade desses textos?
que vos chegam? Os acadêmicos e os científicos. Olha, sobre isso, eu Sim, não. quais são os problemas que encontra em termos de, Olha, desse material? Quais são os principais desafios que encontra nos textos que olha, lhe chegam? eu enquanto editor, não gosto de menosprezar literalmente nada. Sim, Olhando para o próprio nosso contexto, por isso é que nós vamos acabar por nos tornarmos mais robustos no sentido de não só o autor, mas nós enquanto editores ou editora conseguirmos trazer qualidade ao que chega à editora. exatamente, qualidade de um livro que chegou a nós sem qualidade, porque é Ok. possível. Uhum. E falo do contexto, porque quando alguém vem disposto, querendo editar um livro, para mim é algo encantador. Do tipo olhar, pá, ele devia estar pensando noutra coisa. Olhando para esta conjuntura toda, Sim. ele podia estar pensando em fazer outra coisa, em comprar cimento, em comprar, em comprar terreno. Vamos imaginar que se consegue comprar terreno com 2 milhões de Sim, sim, kwanzas, que sim. talvez seja o valor mínimo para produzir um livro, mas a pessoa está disposta, às vezes, a pagar este valor porque quer um livro. Sim. Então eu olho para o livro, com a minha honestidade, eu digo, olha, é para este livro ser um livro de valor, nós precisamos trabalhar isto e aquilo. Se ele for paciente, nós conseguimos chegar lá. Há muitos livros que nós conseguimos chegar Sim. até a um nível bem aceitável, porque os autores foram pacientes. Também há autores que não são. Eles vêm quantos meses para esse livro? Conforme o livro está, nós conseguimos dar esse livro apenas em 6 meses. Porque vai precisar passar por. Vamos imaginar que seja um livro de psicologia, ou vamos imaginar que seja um livro de antropologia. Falar mais de antropologia porque não é minha área. Sim, sim. Vou procurar o melhor antropólogo para dar um parecer sobre o Sobre o livro e livro, para sim. me dizer: olha, para esse livro está bom, tem que pôr esse tema, aquele tema, aquele tema. E eu digo: pá, estás disposto a ajudar porque vamos pagar e Sim. trabalhas como, como nosso consultor para esse trabalho. E nós conseguimos depois trazer. Mas já vimos também autores que vieram para nós e nós demos o preço da edição do Sim. livro, porque nós não tínhamos disponibilidade de Claro, custear. fazer assim. Ele achou que era muito caro e procurou outras Outro, pessoas. E depois vimos, pá, o livro saiu e nós até ficamos tristes, não é? Uhum, sim. Pelo facto de nós olharmos para um livro que talvez podia ser melhor. Melhor, sim. E acaba muitas vezes por afundar mesmo significativamente o nome do próprio O próprio. autor. Apesar de que nós devíamos também, a nível do país, talvez trabalharmos mais na questão da crítica mesmo, Ok, crítica sim. literária, crítica científica, Ok. estar mesmo bem patente. Por isso é que hoje vamos olhar que saem muitos livros sem o mínimo de qualidade, mas as pessoas tapam os olhos Sim. e falam aos corredores. Ah, viste o livro fulano? Epá, aquilo não é. Então, eu acho que nós devíamos ser um pouco mais honestos, outra vez criar mesmo critérios de saber que aquele programa ou aqueles indivíduos simplesmente trabalham para a crítica literária. Aí Sim, sim, talvez sim. nós íamos pessoalizar menos Sim, as sim, 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 coisas. sim, pois. Então, para finalizar, eu acho que os textos que nós recebemos de tudo um pouco, mas nós nunca vamos lamentar Sim, pelo sim. facto de um texto vir, por exemplo, muito mal. Sim, sim, sim. E porque se a pessoa vem até a editora é porque precisa de algum parecer, parecer, e nós exato. temos que ser honestos a falar sobre tudo que nós observamos neste mesmo texto. Ok. Uma coisa que muitas vezes se coloca na produção acadêmica, portanto, de livros acadêmicos, é que os livros chegam, eles quase sempre são resultados, quase sempre não, sempre são resultados de investigação. Quase sempre, quase Pois. sempre. Então, desse ponto de vista, eles vêm com a cara, por exemplo, de uma... De uma monografia, Exatamente, de uma pois. dissertação, de uma Exatamente, tese. pois. E como é que é, no caso, como é que é para vocês e para os autores com quem trabalham, fazer a transformação desse material? Porque ele não precisa de publicar-se dessa forma, Claro, tem que claro. ser trabalhado de maneira Sim, a ser um sim. pouco... Como é que é esse trabalho? Olha, E quais são as eu estaria já a dificuldades dar que aqui, existem? estaria já a dar aqui alguma informação gratuita sobre a edição, mas pronto. Não, mas assim, É eu não muito quero simples. que entre em detalhes técnicos sobre como isso acontece, não. Mas gostaria que falasse um bocadinho como é que é a recepção disso pelos autores.
Por quê? Porque muitas vezes o autor pensa que está a entregar uma obra acabada, sobretudo quando é um Sim, sim, investigador. sim, sim, Pois, sim, então como é sim. que é a recepção desse momento da crítica especializada que vocês precisam de fazer ao texto? Ok. Na verdade, nós, quando recebemos esse Sim, tipo de sim, sim. material, nós trabalhamos o material. Sim, Temos a primeira fase do trabalho editorial, em que vamos tirar aquela cara sim, sim. toda de uma obra acadêmica, Sim, como sim, tal, sim, para sim. transformar o livro. Obviamente que fica aí os insights Sim, sim, todos sim, de que claro. esta obra é resultado de uma pesquisa Pois. YXZ. Nunca tivemos nenhuma dificuldade sobre os pareceres que já demos a- Uhum. aos autores. Pelo que eu me lembro, nós nunca tivemos, porque nós temos uma forma de trabalhar. Eu não tenho experiência de trabalhar para uma outra editora, não sei se Sim, outras sim. editoras trabalham da mesma forma, mas nós trabalhamos inteiramente com os autores. Ok. Nós produzimos a primeira fase do livro, paginamos o livro, tiramos um livro físico, Uhum. entregamos ao autor e o autor observa como se estivesse a olhar Sim. para o livro, para ele dar o próprio parecer, dizer ok, gostei do livro, ou então não gostei, tem que se Sim. retirar Y, aquilo. E se não deve se retirar, então eu sento com o autor, ou sentamos com o autor no Sim. sentido de explicar, olha, isto não pode sair por aquilo, isto tem Sim. que manter por isso, isto tem que... Então nós nunca tivemos dificuldade sobre essa transformação. Ok, Yeah. ok. Ok, isso é ótimo. Quer dizer que os nossos pesquisadores que submetem os manuais para a publicação estão mais ou menos sensibilizados com o trabalho a que têm Sim, que se submeter, né? sim, sim, Pois. sim, sim, sim. Agora gostaria de ouvir o outro lado, dos leitores. Bom, os autores escrevem para Uhum. serem lidos, Sim. né? Qual é a temperatura dos leitores dos livros acadêmicos produzidos por vocês? E aqui eu falo, por exemplo, pensando como é que costuma ser a recepção, não só nos momentos do lançamento, que Uhum. provavelmente é um momento que quase sempre tem muita gente Sim, interessada, sim. mas como é que é, vamos dizer, Após. exato, pois, o percurso, a trajetória desses livros depois de publicados. São lidos, como são lidos, onde são lidos, por quem são lidos, etc, etc. Quais são os desafios? Ok. Eu acho que para livros Uhum. acadêmicos como tal, são livros que, pela experiência que nós temos, são livros que são sempre comprados. São livros que são sempre comprados porque por uma questão de necessidade. Vamos imaginar que um professor, como o professor Sim, Felizardo, escreva alguma coisa sobre a sua área de formação e que, por coincidência, talvez seja uma das cadeiras que é lecionada na sim, universidade. Aí já tem o meu caminho andado sim, sim, para sim. saber que talvez 70% dos estudantes que frequentam as aulas Vai comprar. vai comprar. E tem estudantes de outras universidades. Eu falo Sim, isso também com alguma experiência, porque eu tenho um manual, que é o Manual de Ética e de Ontologia Profissional, e eu vejo que todos os anos eu vendo no mínimo 500, 500 exemplares. sim, Todos, não estou a falar só da Faculdade de Ciências Sociais, mas estou a falar de outras universidades, sim, porque sim, é uma sim. cadeira que é dada quase em Pois, todas as universidades que tenham curso de psicologia, e com alguns contatos que tenho com professores que dão esta cadeira, acabam muitas vezes mesmo por usar este livro como manual, então exato. os estudantes acabam por comprar. E vou falar de outros vários livros que são produzidos por nós e também que são produzidos, por exemplo, pela Mayamba, que é um Sim, nosso parceiro que deixa livros lá na nossa livraria. Há uma procura muito considerável. Há uma procura muito considerável. O maior desafio talvez seja de livros não acadêmicos. Estou a uhum, falar sim. de livros literários mesmo Ok. como tal. E porque Romances, poesia. romances, Sim, poesias porque eu digo isso, engrenei sim, sim, sim. nesta questão de escrever um livro que é narrativo. Aqui já olhas mais para uns leitores assim muito direcionados, Entendi. porque eu acho que nós não temos ainda muitos leitores, assim mesmo pessoas com hábitos Sim, de leitura. Não acho que nós tenhamos assim tantos. Por isso é que vai ser difícil nós lançarmos um romance aqui, sim, um angolano que vive aqui, não estou a falar do Onjak, não estou a sim, sim, falar sim, do sim. Pepe Tela, estou a falar do indivíduo que vive aqui, que não tem
que não vai para Portugal, que Sim, não vai, sim. por exemplo, para o Brasil, lança aqui o livro e ser um best-seller só para a população angolana, eu Angolano. acho que, Não é que ainda estamos muito muito, distantes. não é muito pessimismo da tua parte? Talvez seja, mas eu estou a olhar para Sim, aquilo que eu observo, não é? sim, 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 Aquilo que eu sim. observo e os contactos que tenho com pessoas que Sim. também escrevem, e sobretudo que escrevem romance. Não acho que vendam tanto Sim, sim, sim. como, por exemplo, os professores. Ok, entendi. Olhando para essa comparação. Sim. Porque os professores e Angola tem uma particularidade que é estranha. É que eu testei isto. Quando mandei livros para determinados sítios, eu ausente, as pessoas quase que não compraram os livros. Quando eu fui, Sim. depois de um evento, você vê as pessoas a quererem comprar o livro, parece que estão a se solidarizar e tal. Então eu me pergunto, eles compram livro mesmo para ler ou compram livro porque é o Felizardo que tá aí a vender? Sim, sim. É, Porque- então mas eu penso sim, assim, mas eu acho que essa experiência, se calhar, não é só uma experiência nossa. Acho que ok. não é por acaso que se fazem dos lançamentos, se fazem os eventos, né? Sim, sim, Quer dizer, o sim. lançamento do livro, na verdade, é um Um evento, evento, sim, sim. de apresentação do autor e eu acho que o autor conta um pouco com isso Conta, mesmo. conta, 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 conta. Então eu digo que, pronto, em Angola os autores vendem mais que as editoras. Ah, Os ok, autores entendi. vendem Sim, mais sim, que sim, que as editoras. mas isso talvez não signifique que as editoras precisam ainda de fazer um caminho de fortalecimento das suas Sim, marcas. também Uhum. precisam, sim. Porque as editoras precisam criar os leitores Sim, sim, e sim, criar sim. os Os autores autores, exato, também. sim. Então, precisa-se de um caminho que se deve fazer. Mas estamos a olhar para hoje Sim, alguns autores com maior relevância do que as editoras. sim, sim, Ok? sim, sim. Então, eu olhei quando fiz a edição do livro do professor Aníbal Simões. Na Uhum. verdade, eu sou o editor principal Sim. dele. E acabei por ganhar mais, mais clientes, Sim, sim, mais. sim, sim, sim. Porque aqui tem essa questão também da confiança um pouco beliscada, quase a todos os níveis. Né? Não há uma Sim, confiança assim muito acentuada, é mais no sentido de olhar. O Felizardo editou com o Catarino, então acho que o deve Catarino ser ou uma aquele pessoa. Lunes deve ser. Então as pessoas acabam Sim, 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 por sim, ir sim. por esta via. Então, eu acho que precisamos sim, as editoras precisam fazer esse caminho. Sim, esse Precisam caminho, fazer sim. esse caminho. E a outra coisa agora que eu gostaria de colocar bom, editoras que são, vamos assim, especializadas, né, com Uhum. as devidas aspas, em produção de livros acadêmicos, não são muitas entre nós. Além da sua, além da Mayamba, A, a Miami também é generalista, a nossa também é generalista. Eu não conheço mais outras editoras que sejam totalmente delimitadas. Eu acho que todas são generalistas, mas acabam por atrair talvez uma exato. franja Uhum, de títulos, talvez mais para o científico, exato. talvez mais para a autoajuda, Sim, 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 sim. talvez mais para a questão de literatura. Por exemplo, vejo a Cássia, porque a pessoa que edita, que está como responsável da Cássia, é uma pessoa Sim, amiga, eu vejo mais para livros que não são necessariamente científicos científicos, ou sim. acadêmicos, é mais assim algo acho que virado a poesias, Sim, sim, sim. autoajudas e tal. Então, Mas eu fazia essa pergunta para dizer a seguir. Então, precisamos de mais editoras que sejam especializadas em produção acadêmica e científica. Ou acha que não? precisamos de mais editoras comprometidas. Ok. Precisamos de. Porque acho que há muitas editoras. Hoje há muitas editoras em Angola. Obviamente que eu conheço de 12, E mais de quando, 12 editoras. e quando fala de comprometidas? Quando falo de comprometidas, estou a falar no sentido de dignificarem os autores, Ah, ok. em todas as perspectivas, Sim, desde os escritos que eles recebem, sim, desde a questão contratual, a sim, honestidade na questão contratual, eh, desde a gestão também da carreira do próprio autor, próprio autor, sim. principalmente quando isso está escrito nos Sim, contratos, porque acho que os autores têm uma carreira sim, que precisa ser gerida por uma empresa e essa empresa talvez seja
seja a editora. sim. Então acho que nós, as editoras, precisamos olhar para não só para a produção de livro, depois do livro sair, abandalhamos o autor. O autor, sim. Depende, obviamente, de como é que os contratos foram feitos, mas eu acho que nós, as editoras, é que temos que incentivar os autores a dizer, olha, fica conosco aqui na editora e nós vamos fazer este e aquele trabalho. E não o Sim. contrário. Exato. As editoras correrem atrás, os autores correrem atrás das editoras como se estivessem a pedir algum tipo de favor. Porque as Sim, editoras nunca vão sobreviver sem os Sim, autores. os autores, exato. Precisamos de mudar um bocadinho essa relação. sim, sim. Então, me parece que também falta aí no meio uma outra figura que, se calhar, para o campo artístico já existe, que é o agente literário. Pronto, o acha? agente literário acaba por ser, hoje, uma editora pode fazer gestão de vários autores. Pode fazer, porque eu acho que, diferente dos artistas, vamos falar sim, dos sim. artistas cantores, não é? Sim, Ou sim. músicos, que têm uma agenda mais corrida, que precisa de muitos contratos. Sim, sim, sim. O autor, acho que com os autores é um pouco mais light, é um Ok. pouco mais tranquilo. Nós hoje temos aí, a nível da editora, pelo menos 6 ou 5 autores que estão conosco, e nós fazemos de alguma forma, uma outra vez, a gestão da carreira deles, e acho que está a correr tudo bem. Está a correr tudo bem. Nós só precisamos ter planificação. Vamos tendo plano, por exemplo, ok, Dr. Felizardo é do nosso autor. Vamos planificar uma planilha, quantos eventos nós precisamos ter com o Dr. Felizardo para este ano. Onde, quais são os sítios mais estratégicos onde nós queremos que o livro chegue, porque isto tem que ser traçado pelas editoras. Sim, sim, sim. Ok? E também, claro, o autor às vezes tem sua popularidade, também vamos fazer muitas vezes as vontades do próprio autor, no sentido de dizer, eu quero chegar aí, ok, então nós vamos, antes dele chegar nós já estamos lá. Sim, sim, sim. Porque acho que gestão é isso, não é o autor estar vindo mais Pois. com a mala de livros, com as caixas de livros, então isso acaba por complicar e desgastar Exato, também. sim. Então é mais isso. Então as editoras podem ser os agentes, talvez editorial, para um contexto como o nosso. Perfeito. Eu vou puxar agora para uma outra coisa que achei interessante quando colocaste sobre o volume entre aspas, né? A venda de livros acadêmicos e científicos. E como, na verdade, vendem-se muito mais facilmente, como disseste, os livros, por exemplo, de professores. Então, se calhar os próprios professores parece que não sabem disso. Os professores? E eu estou a colocar essa pergunta Se os professores não sabem disso. de forma provocativa, porque uma das discussões que nós temos a nível da academia é um pouco essa, né? Os professores não escrevem porque acham que não têm dinheiro para escrever, mas se calhar não percebem que, Sim, exato, sim. a escrita, quer dizer, se ela foi feita, claro, de uma maneira com um compromisso de torná-la permanente, podia ser justamente uma maneira de melhorar essa tal dignidade que tanto se reivindica. Sim, sim. Eu acho que e nós temos que parar com, enquanto professores, Sim. esperarmos terminar a dissertação ou a monografia, Sim. transformar em livro, e depois esperamos outra graduação e Sim. transformarmos o livro em outra graduação. Não, mas não tem que ser assim. Eu acho que nós, os professores, talvez tenham hoje a maior responsabilidade de educar. Sim. E não precisamos ser só, esperar só essas graduações para editar. Escreva um ensaio. Escreva um ensaio, escreva alguma coisa, pesquise sobre uma coisa, escreva um livro de bolsos. Eu acho que com 20 páginas sobre um assunto, com um manualzito sobre algum problema na escola, escrevam diretrizes. Por que é que nós, professores, não escrevemos diretrizes sobre ensinar uma coisa? Não escrevemos, psicólogos não escrevem diretrizes sobre atender Y, X e Z. Mas isso no Brasil, e o Dr. Felizardo realmente sabe, nós temos, vais para a internet e encontras diretrizes para tudo. Sim. Nós aqui não temos. Então acho que os professores acabam por perder mesmo várias oportunidades com o que eles deviam fazer com estas produções. Exato. Então, mesmo as cadeiras que ensinam, pode ser um manual. A não ser que não fazem manuais conforme vamos olhar, porque também vamos talvez pôr uma interrogação no perfil dos professores. Estás a ver? Por quê? Eu acho que todas as disciplinas que dou, ou as cadeiras que ensino, têm um manual. Eu só não tiro
tudo manual, porque vamos deixar, mas com o tempo eu vou tirando. Por exemplo, saiu um manual de ética, eu e a professora Catarina eu dou a cadeira de Psicologia Social, ela também, juntamos o manual, vamos tirar um manual só de Psicologia Social, que nós ensinamos lá na universidade, mais simples, com as explicações, os estudantes podem ler, então há muita coisa que nós precisamos produzir, e os professores precisam saber disso. Obviamente que as nossas universidades, e eu digo isso as nossas porque eu tive um pouco dentro daquilo, desse preconceito de sair um pouco fora da caixa, de produzir coisas que não são altamente científicas, porque não, isso da academia, como é que... Mas depois eu percebi que nós podemos ser um pouco mais ousados. Vamos tentar escrever algum ensaio. Vamos tentar... Porque há aí muita gente com boa imaginação. Vamos escrever algumas histórias. Todos nós temos algumas histórias. Por exemplo, a questão do imaginário coletivo de várias regiões. A forma de educar, essa questão dos maquiches. Há um colega até que escreveu sobre os maquiches. Quando eu olhei para aquilo, eu disse, uau, como é que conseguiste pensar até aí? Então, nós temos uma riqueza enorme e que se nós pararmos para olhar para a nossa volta, talvez nós consigamos produzir muita coisa. Só que nós é que, pronto, ficamos um pouco distraídos e acabamos por não produzir quase nada. Quase nada. Pronto, Solamba, a conversa está ótima, mas pronto, estamos a respeitar um bocadinho aqui ao tempo. E antes de finalizar, normalmente nós pedimos aos nossos convidados que digam como acham que o trabalho que fazem ajuda a melhorar as condições entre nós, no nosso país. Ok. Prontos, quando fala-se de transformação, quando fala-se de revolução, quando fala-se de várias outras formas de ajudar outros, eu acho que todos nós, no seu sítio, faz toda a diferença. Porque cada um no que faz é uma peça no puzzle, não é? E eu, enquanto professor, eu acho que tenho uma enorme oportunidade de tornar as pessoas que recebo melhor. Eu, enquanto editor, eu acho que tenho a oportunidade de poder ajudar cada autor que tiver dificuldade de lançar alguma obra. E eu, enquanto psicólogo, acho que também tenho a oportunidade de trazer os serviços de saúde mental para os sítios mais próximos, para o fácil acesso. E há algo, por acaso, que não disse, porque nós temos uma plataforma digital que é resultado da revista, que é o Faladamente, que é um aplicativo que vai estar disponível daqui a pouco, pode ser acessado em toda a parte da Angola, vai depender da sua localização, e nós estamos a fazer um mapeamento de termos psicólogos que vivem em várias províncias, cadastrados, e se estás no Lubango, acessas o aplicativo, sabes que em Lubango tem um psicólogo, e aqui em Luanda acessas o aplicativo, sabes que na Maianga, sei lá onde, tem um psicólogo ou um consultor de psicologia. Então acho que é dessa forma que cada um de nós pode ajudar o país, pode ajudar as pessoas, e tem sido assim. Perfeito. Muito obrigado. E para terminar, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não, eu que agradeço o convite. Não é sempre que nós somos chamados para falar sobre coisas tão interessantes como essa. E hoje vamos olhar que estamos mais interessados em entretenimentos, né? Estamos mais interessados em criar conteúdos que tendem a viralizar, como se diz. E hoje estamos a falar num sábado sobre ciência, sobre produção, sobre conhecimento. Então acho que isso não tem preço, né? Ok. Então, nós aqui, a Rádio Urbana e Ciência Aberta, agradecemos mais uma vez o ter aceito o nosso convite. Obrigado. A sua participação no programa, que foi muito agradável. Obrigado. Gostei muito da nossa conversa. E gostei, sobretudo, por esse entusiasmo que tem ao falar do que faz. É interessantíssimo. Foi. E claro, e os insights também para as pessoas. E o dado da publicação, perdão, da publicação e do interesse que existe pelos livros acadêmicos e científicos, que também é um mito que se tem, né? Primeiro, que não se escreve. Segundo, que as pessoas não leem. Mas o que parece é o contrário. É o contrário. Então é importante também quem nos ouve ter a oportunidade de ter essas informações de alguém que é da área, que é profissional do ramo.
E isso ajuda, se calhar, também a incentivar Sim, professores a escreverem muito mais do que só as suas teses, né? Escreverem muito mais do que só as suas teses. Então, professor Bomba, mais uma Obrigado, vez, professor foi um Felizardo. prazer, Prazer é muito boa todo meu. tarde Tá, e obrigado. esperamos por si uma outra oportunidade. Nós estamos aqui para servir. Tá. Aos nossos ouvintes e teleouvintes, até o próximo Ciência Aberta.